Em março desse ano, o influencer e life coach Zeca Pagodinho deu uma entrevista falando que ganha quase toda semana no Jogo do Bicho e que já ganhou mais de 10 mil reais em um jogo só. Aí a jornalista aproveitou e puxou a questão política, né? Perguntou se ele é a favor que o Jogo do Bicho seja legalizado. E nisso ele respondeu: é ilegal? É ilegal. O Jogo do Bicho é o jogo ilegal mais popular do Brasil. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Jogo do Bicho pode ter gerado entre 1 bilhão e 300 milhões e 2 bilhões e 800 milhões de reais no país só em 2014. Só em 2014. E isso é chute, porque os caras não declaram imposto. A gente não sabe. O bom de jogo ilegal é isso, tem um ar de mistério, um segredo. O ruim é que você vai pra cadeia, mas até aí, nem tudo são flores. Aliás, o Jogo do Bicho só existe porque existiu um Jogo das Flores antes. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu acabei de descobrir. Eu não sabia nem porque o Jogo do Bicho tem bicho. Por que o Jogo do Bicho tem bicho, né? E por que o Jogo do Bicho fez tanto sucesso no Brasil? Eu tô muito ansiosa pra explicar. O poeta Olavo... começar sendo poeta, olha só. Repertório. O poeta Olavo Bilac escreveu um artigo sobre um homem que perdeu a mãe e não tinha dinheiro para pagar o velório. O homem tá andando pelo rio, desesperado, com um problema, e aí ele lembra que a mãe gostava de gato. Era doida do gato. E no que ele tá pensando nisso, passa um gato de rua entre as pernas dele. Pronto, é um sinal. Ele tem que jogar o pouco dinheiro que ele tem no Jogo do Bicho e esperar que o gato pague um caixão. O cara tem tanta certeza que vai ganhar que ele sai pela rua sorrindo, contente, e até esqueceu que a mãe tá morta. No fim do dia, ele volta na banca e pergunta se o gato ganhou, e o bicheiro diz: não, quem ganhou foi o burro. Essa história, que aconteceu de verdade, por sinal, foi escrita 125 anos atrás, quando o Jogo do Bicho estava estourando no Rio de Janeiro. Era uma febre. O próprio Olavo fala que hoje, no Rio de Janeiro, o jogo é tudo. Não há conforto nas casas porque as famílias gastam todo o dinheiro do mês no elefante. Que é uma frase perfeita. E isso que o cara fez, jogar porque você viu um sinal, era super comum. Tanto que em 1903 surgiu um jornal só com palpite de jogo de bicho. E eram vários métodos. Os caras achavam um camelo na borra do café, um porco na cera de vela, sonhavam com o telhado, jogavam no gato, porque o telhado é o habitat do gato, é onde o gato se encontra. Até o céu eles olhavam, apesar de que às vezes não dava muito certo. Teve uma coluna desse jornal que começava assim: a limpidez do céu dificultou um pouco a pesquisa bichal nas nuvens. E além da superstição, tinha uma parte mais científica, com os bichos que não eram sorteados já há um tempo e as estatísticas dos prêmios nos últimos meses. De uma forma ou de outra... Os jornais sempre acertavam o bicho que ia dar. Sim, fácil. Eles faziam com que todos os bichos fossem palpitados. Esse aí é o Felipe Magalhães, um professor da UFRJ que fez doutorado em Jogo do Bicho. Mais de 50 anos depois, um dos maiores estudiosos da cultura brasileira chamou o Jogo do Bicho de vício dominador, irresistível e soberano, o jogo diário de milhões de brasileiros. E o Jogo do Bicho continua popular até hoje. Mesmo sendo ilegal, ele já atravessou mais de 30 presidências. O brasileiro perdeu a democracia e ainda tinha o Jogo do Bicho. E a influência do jogo no Rio de Janeiro é impressionante. Nos anos 90, só na cidade do Rio, o Jogo do Bicho empregava 50 mil pessoas. E a Sapucaí só existe como ela existe agora porque os bicheiros fundaram a Liesa para financiar os desfiles da escola de samba. Aliás, numa entrevista com o Anísio Davi, que é não só bicheiro, como também presidente honorário da Beija-Flor, o Léo Dias, que era quem estava entrevistando, pergunta como seria o carnaval sem o Jogo do Bicho. E aí o Anísio responde: eu acho que já tinha acabado o carnaval. A escola de samba já tinha acabado há muito tempo. Que é exatamente o que o bicheiro diria, né? Seria suspeito se ele dissesse qualquer outra coisa. Ah, o carnaval sem o Jogo do Bicho? Tá ótimo, não faz diferença nenhuma. Eu, por mim, que se dane. Certamente os bicheiros investiram na Sapucaí por uma inspiração iluminista de apoiar a renascença cultural do Rio de Janeiro. São os mecenas do samba. Da mesma forma, em 2014, o irmão do Carlos Cachoeira, outro bicheiro, diz que ele doou mais de 1 bilhão de reais a campanhas políticas por baixo da mesa. Generoso, né? Que bonito. Um homem investido no bom funcionamento da democracia. Mas claro que mesmo um movimento tão filantrópico e humanista quanto o Jogo do Bicho tem seus haters. No mesmo ano daquele artigo do Olavo Bilac, o Rui Barbosa disse num discurso que o jogo é a lepra do vivo e o verme do cadáver. Que é meio exagerado, né? Meio dramático. Eu, particularmente, prefiro o termo máfia tropical.
Sendo ou não o verme do cadáver, é óbvio que um jogo que movimenta tanto dinheiro por tanto tempo fez muito sucesso. Mas o que é que diferencia o jogo do bicho dos outros jogos de azar? Por que um jogo de bicho deu certo? No fim do século XIX, os caras que estavam no poder queriam transformar o Rio de Janeiro em uma cidade urbanizada. Derrubar os barracos, alargar as ruas, vacinar todo mundo à força. Um processo super gentil, né? Super compreensivo. E nessa de construir uma cidade moderna, vieram também as diversões mais civilizadas, mas dignas de uma metrópole, como a Rainha de Galo e o zoológico. Só que o zoológico não deu certo. Já não ia dar certo de qualquer forma, porque não tem um apelo um zoológico numa cidade que você deixa a janela aberta e entra um macaco no seu quarto. Sem contar que o ingresso era caro para uma pessoa pobre, e era uma cidade cheia de gente pobre. As pessoas passaram a não frequentar o jardim zoológico, a frequência diminuiu muito. Tem documentos de ideias do diretor do jardim zoológico pedindo para o diretor do matadouro de Santa Cruz mandar carne para alimentar leões e tigres que estavam morrendo de fome. Foi aí que um comerciante mexicano sugeriu ao dono do zoológico que ele criasse algo parecido com o jogo das flores dele, só que com bichos. O jogo do bicho. Funcionava assim. Todo visitante do zoológico recebia junto com o ingresso um bilhete com um animal estampado. Aí, no fim do dia, logo antes do jardim fechar, um dos animais era sorteado e premiava 20 vezes o que a pessoa pagou. Um prêmio que valia mais ou menos o que um carpinteiro ganhava em um mês. Aí sim o carioca desenvolveu uma certa curiosidade pela biologia, um entusiasmo. Nunca um povo teve tanto interesse no mundo animal. Quando o governo se deu conta do que estava acontecendo, já era tarde. O jogo do bicho já tinha fugido do zoológico. Claro que você pode falar que o jogo fez sucesso porque dava grana, mas já existia jogo de azar. O diferencial do jogo do bicho foi ter surgido naquele momento tenso que o Rio de Janeiro vivia, em que a urbanização passava que nem um trator pela cidade. O carioca estava ali na esquina entre o antigo e o moderno e parecia impossível que a ciência pudesse conviver com a superstição. Aí veio o jogo misturando as duas coisas. Um jogo que você adivinha vendo bicho nos sonhos, mas também usando estatística. Ele combina essas contradições, a natureza e a matemática, o lucro e a vadiagem, o antigo e o moderno, como se ali não tivesse contradição nenhuma. Não estou dizendo que o jogo foi bom pro Rio de Janeiro, mas... Digamos que o jogo do bicho conseguiu juntar magia com ciência.